Olá, boa noite. Quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Finaleira, estamos a poucos dias de encerrar essa temporada de inverno. É um inverno que foi um inverno diferenciado, um inverno em meio a uma pandemia, onde o grande medo é que esse vírus, que esse coronavírus fizesse ainda muito mais vítimas do que acabou fazendo. As projeções eram de ter mais mortes, mas mais ou menos mortes. Tivemos muitas mortes de qualquer forma, né, nesse período, né? Mas estamos caminhando para finaleira desse período frio, dessa época de inverno, eu acho a época mais chata do ano, esse frio, eu detesto inverno, que bom que a gente está se aproximando. Mas hoje, quarta-feira, a nossa 19ª live do projeto Em Preto e Branco. E hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferenciada, que quando surgiu o projeto lá em maio, na primeira live que o Mário e eu fizemos, nós explicamos que as nossas lives seriam sempre não, mas boa parte dos assuntos das nossas lives seriam repercussões da nossa edição impressa, não é? da edição impressa do Jornal de Branco. E essa live era para ter acontecido já há algum tempo, mas questões de agenda ou questões do destino, ela acabou não acontecendo e vai ocorrer de uma forma um pouco diferenciada. Nós tínhamos, quando eu conversei com o Nelson Pérez, quando eu fiz a entrevista com o Nelson Pérez, eu ainda brinquei com ele, nós vamos fazer uma live depois para falar um pouco mais sobre a rádio, sobre essa história, dizer coisas que tu não disseste aqui nessa conversa. Nós ficamos quase 1h30 no telefone conversando sobre a história da Rádio Cultural, a história dele, e quis o destino que essa live com ele não acontecesse, mas não é isso que vai impedir da gente falar do Nelson, falar da história da Rádio Cultural. Até quando o Mário propôs essa pauta, quando a gente conversou sobre essa pauta, eu falei para o Mário, Mário, acho que eu sou meio um peixe fora d'água dessa história da Cultural, porque tu tiveste o programa, os entrevistados foram os teus comentaristas durante uma época, mas depois a gente conversando bem, eu acho que não tinha como não participar, até porque, de certa forma, acabei me envolvendo um pouco quando eu fiz a entrevista com o Nelson, quando eu absorvi um pouco do conhecimento dele, da história dele, então eu acho que realmente não tinha como ficar de fora. E só que eu combinei com o Mário que hoje o Mário não vai ser apresentador, ele vai ser entrevistado ao invés de apresentador. Mas, então dá boa noite para o pessoal que está chegando, o pessoal que sempre nos acompanha, o pessoal novo que nos acompanha, que passa a nos acompanhar a cada semana. Antes de passar a palavra para o Mário, só lembrando que amanhã esta live e todas as outras lives do Projeto em Preto e Branco estarão no nosso canal no YouTube. Procurem lá Projeto em Preto e Branco. Já estão lá todas as lives até o mês de julho, e amanhã eu vou terminar de postar as do mês de agosto e agora as do mês de setembro. Então, sem mais delongas, Mário, boa noite. Boa noite, Humberto. Prometo me comportar como um entrevistado. É difícil. Tem até uma frase que não que é bem comum assim se dizer, né, que os radialistas adoram uma latinha, né, que seria a latinha representando a questão do microfone. Mas é isso. Boa noite a todos os internautas que acompanham o projeto também. E essa é a ideia da qual tu falou, né? Fazer uma live bem diferenciada. E hoje estão conosco duas pessoas que já participaram conosco de outras lives. E começar dando boa noite para as mulheres. Boa noite, Prof. Cris Gomes. Muito obrigado por estar participando novamente conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite.
né? Nesse momento, eu acho que a gente tem que fazer uma singela homenagem, sim, para o Nelson. Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que perdemos alguma pessoa muito importante na cultura de Torres. Boa noite. Obrigada pelos convidados, obrigada pela honra de estar participando com esses 3 homens fortes nessa noite. Obrigado, prof. Cris. Ruth, boa noite, Ruth. Obrigado também por ter aceitado o convite. Boa noite, Beto. Boa noite, Mário. Boa noite, Cris. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí na live. Sempre para mim uma honra participar aí do projeto em preto e branco, né? E hoje ainda aí com a companhia da professora Cris, grande ativista de Torres aí, pessoa parceira nossa sempre, que precisa fazer um movimento na cidade, né? Então, Estamos juntos! estamos sempre embolados. Então, para mim, um grande prazer sempre estar participando aí. Falar do Nelson para nós também é uma honra, né? Poder falar dessa pessoa aí que teve grande importância aí na cultura e na rádio, nas rádios aí de Torres, nas rádios de Torres aí, né? Foram mais de uma, né? Então, é uma pessoa importantíssima para Torres aí. Joia, joia. Então, para a gente começar falando do Nelson, da Rádio Cultural, Mário, eu começo conversando contigo para tu explicar como é que tu chegaste, como é que tu conheceste o Nelson, como é que tu chegaste até a Rádio Cultural. Bom, eu conheci o Nelson porque na época eu era casado com uma ex-colega de trabalho dele, da qual ela foi a peça-chave para nos aproximarmos, né? E na época eu estava dando o meu curso de formação em locução e eu tive uma oportunidade de ser convidado para o aniversário dele, onde foi comemorado na Serra, foi em Gramado, Canela, não lembro, acho que foi isso. E nesse final de semana, ele me convidou, né, foi o seguinte, ó, nesse final de semana foi convite, mas num aniversário meu que teve na casa onde eu morava em Torres, eu mostrei meu portfólio para ele. Mostrei meu portfólio do curso, né? E ele ficou de ouvir. E ele acabou me convidando para o aniversário dele, e ele, no aniversário dele já tinha ouvido o meu portfólio, e ele me fez o convite de participar da rádio como comentarista, né? Que era para eu produzir comentários, enviar para ele pelo WhatsApp, né? Eu produzia os comentários e enviava para ele pelo WhatsApp. E aí ele fazia o tratamento sonoro, né? O tratamento sonoro na rádio, né? O tratamento do áudio, o aprimoramento, né? E aí ele colocava. Então foi assim que surgiu o convite, num aniversário dele. O convite formal foi num aniversário dele na Serra, lá em, não lembro se foi Canela ou Gramado, mas foi num almoço que ele me convidou. Ele acabou me convidando, e aí eu comecei como comentarista na rádio. Daí eu fiquei na rádio como comentarista, acho que um ano e uns quebradinhos, eu acho, e aonde eu produzia esses comentários, que eram comentários sobre cultura, política, né, assuntos contemporâneos e tal. O comentário era semanal, e ele rodava os 5 dias da semana na programação da rádio. Então, eu comecei enviando para ele, depois eu enviava para o Lauro Santos, que era da equipe também, né? Eventualmente, eu andei enviando para o Niltinho, quando o Nelson não podia e tal. A equipe ela era bem ágil, assim, né? Bem cadenciada, né? E aí esses comentários depois, claro, no início para mim era uma grande novidade, era uma realização pessoal, né? Que eu estava num sonho, na verdade, que eu estava realizando, porque na verdade a minha vontade em fazer o curso da UCIP, hoje é o UCIP Padre Orlando de Moura, né? O curso de radialista, eu tinha 17 anos, só que na época eu não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer isso. E aí, depois de quase, sei lá, 15, 20 anos, né, bem dizer, não, 15,
bem dizer, 15 anos, bem dizer, eu fui fazer esse curso. Logo ao término do curso, eu estava trabalhando já numa rádio, a Rádio Cultural FM de Torres, como comentarista. Legal. E tu ficou com o teu programa lá há quanto tempo? Bom, depois dessa fase de comentarista, eu estava, já vai fazer acho que quase um ano como comentarista, eu fui fazer o curso de produção executiva de rádio e TV na mesma instituição, que abriu no ano seguinte. E aí, eu tomando conhecimento da formação de produção de rádio e TV, tendo professores, pessoas, porque tu sabe, Humberto, tu é um cara da comunicação. Então, nesses cursos, quem nos ministra aulas são geralmente professores, pessoas que estão na mídia, estão nos grandes veículos de comunicação. Quando ocorre o fato, ou digamos, o fato que eu considero como um privilégio de tu ter como colega ali, como eu tive, pessoas que estão aí na tela da TV ou nos microfones diários dos grandes veículos de comunicação, e da qual eu nutro até hoje uma relação de amizade, carinho, né? E com todo respeito, né? Eu falo não só em apresentadores de rádio, né, ou como apresentadoras de programas de rádio e tal, ou apresentadores de programas de TV, mas falo também dos grandes técnicos que estão por trás das câmeras, né? De pessoas, quando eu falo de produção de rádio e TV, são pessoas que não aparecem na frente são as pessoas que trabalham atrás das câmeras, né? Então, eu tive a oportunidade de obter essa formação. Eu antes do término do curso, eu fiz um projeto piloto, né, de um programa de entrevistas, aonde o Carlos Guimarães, que é hoje o apresentador e produtor da Guaíba, ele falou para mim: Mário, tu tem um perfil, né, assim, eu acho que tu deve trabalhar com esse perfil, e em cima do perfil que ele me colocou, eu produzi um projeto piloto que eu apresentei para o Nelson. E o Nelson gostou muito, e aí nós começamos a fazer, né, digamos assim, colocar esse projeto piloto em prática, como 2 vezes por mês, né, e aí houve uma aceitação muito grande, né, e aí nós começamos a fazer todos os sábados, mas não foi de primeira todos os sábados. No início era de 15 dias, né, era um sábado sim, um sábado não. E era um horário reduzido, um horário bem mais reduzido. E aí começou com 1 hora, mais ou menos, depois passou para 1h30, 2 horas, como estava ultimamente, das 10 ao meio-dia, e na ideia que no início eu queria, não era um programa meu, era uma ideia de um programa que eu ia dividir com ele. Chegou um momento que ele disse: não, o programa é teu, né? E tu é responsável por esse espaço, tu tem que produzir, tu é responsável por tudo. Eu tô aqui só para, né, te conduzir, até porque tu, né, tu tá estreando, tu é debutante e tal. Mas ele me dava toda a segurança possível, né? E tanto que teve fatos que o Nelson, além de radialista, produtor de rádio, enfim, ele era professor, ele dava aula de oratória e dicção. Então ele era um cara mega ocupado. Então tinha sábados que ele não podia estar ali comigo. E teve um sábado que foi de supetão e ele disse: não, é tudo contigo. Deu: como assim tudo comigo? Não, é tudo contigo. Eu vou chamar o Guilherme, que é o filho dele, né? Ele vai operar a mesa de áudio ali para ti e tal, e tu coordena, é contigo. Eu vou estar te ouvindo lá, eu vou estar dando aula, mas vou estar te ouvindo e vou botar o programa para os meus alunos te ouvirem, para ver como é que se faz. E aí, ele estava dando aula no Senac de Torres, e ele ligou ao vivo, ligou o rádio ali, né, tempo real, que estava acontecendo no programa, e aí a coisa rolou. E aí foi até eu bem dizer, o final do ano passado, né, o programa. Legal. E, Prof. Cris, como é que a senhora chegou até a rádio? Como é que conheceu o Nelson? Como é que foi que iniciou essa relação com a rádio? Então, eu estava ouvindo o Mário falar, né? O Mário é o link de tudo, né? Então, eu conheci
Claro, a gente na cidade, a gente conhece as pessoas, né? Tá? Não, a gente conhece as pessoas, sabe? Mas eu sempre sou muito desligada dessa relação, assim, fulano, não sei, eu sou muito desligada dessa questão da mídia, assim. Mário que tá sempre aí, lá, batendo, vamos fazer ideia, convidando. Então, eu conhecia já o Nelson das ações que ele fazia na cidade, mas entre a minha amizade com o Mário, nós fizemos um concurso de poesia negra com a professora Rosa Celal, na Escola Santa Rita, e com parceria com a Aqualocos, e nós fomos na rádio, né, com os estudantes que foram que ganharam o concurso de poesia e tal. Nós fomos na rádio, eu fui na rádio antes. Fui tantas vezes na rádio que eu já nem sei qual foi a primeira vez que eu fui na rádio. Meu pai de Deus! Então, fui tantas vezes na rádio, eu fico assim, eu fiquei tão, né, que eu ainda consigo ficar meio sem o que dizer. Porque a gente teve tantos momentos de apoio do Nelson e do Mário, que foram, realmente, acho que foram 3, 4 vezes que eu fui na rádio, realmente não consigo lembrar, mas a primeira vez que eu fui na rádio realmente foi para falar do movimento da capoeira, foi para falar de mim, do que a gente fazia nas escolas, da Lei 10.639, essa troca de saber quem eu era, né? Depois nós tivemos um encontro com a secretária Vilma, que foi maravilhoso. Foi uma troca, assim, divina com a secretária Vilma, que com o tempo eu pude perceber que também tinha uma relação de amizade muito bacana com o Nelson. Depois eu fui na rádio com a Cris Joiá, né, minha parceira, companheira que não está aqui hoje, essa guia espiritual da cidade, Mestre Amaral. Gente, foram várias vezes. Eu digo, quando eu recebi a notícia, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Mário. E depois a segunda, eu pensei assim, meu Deus, que perda. Porque a gente tem rádios, né? A gente tem outras rádios populares aqui, mas a FM Cultura e a Maristela são rádios realmente muito fortes, são rádios com audiências muito boas, com um público muito culto, muito bom. E aí, realmente, e quem, assim como eu, que sou do movimento ativista, que a gente quase não tem, as oportunidades, elas surgem de amizades como essa, como eu tenho com a Melissa, da Maristela, e com o Padre Leonir, são espaços que a gente ganha, que a comunidade toda ganha. Então, quando a gente vai, a gente representa a comunidade de professores, a comunidade escolar, a comunidade da capoeira, e com isso a gente realmente, ficou um vazio, ficou um eco, realmente ficou um eco. Digo que o Mário proporcionou, nesse tempo que ele ficou na rádio, muitas ações bacanas com a sociedade, muitas ações de informação, né, de ação do que estava sendo feito no município, na cidade. Então, o Nelson e o Mário são parceiros que a gente realmente, assim, não sei como é que vai ficar, né, porque eu acho que está todo mundo ainda abaloado, está todo mundo ainda meio em banzo, né, porque eu acho que essa tristeza ainda vai ficar ainda por muito tempo, porque ele era a voz do balonismo, né, então ele era uma pessoa ilustre na cidade, ele realmente era uma pessoa muito importante, né, então eu sei dizer que todos os momentos que eu tive na rádio foram momentos muito bacanas, todas as conversas que eu tive na rua com ele também foi muito bacana, né, foram trocas muito, assim, o respeito pelo que a gente faz, por simples que seja, um respeito imenso pelo trabalho que eu faço, e que tantas outras pessoas que passaram pela rádio, que ele tinha, assim, esse respeito, a sensibilidade de cada um de nós. É isso, Humberto. Eu sou muito grata ao Mário, meu irmãozinho, como eu digo. Tenho 2 irmãos. Tenho irmão, né? Meu irmão fica meio assim. Tenho irmão, mas nessa vida espiritual, nessa vida terrena, Deus me mandou 2 irmãozinhos, né? Então, um é meu irmãozinho LG e outro irmãozinho Mário. E aí, essa semana, brincando, ainda disse, gente, olha, minha lista de amigos negros tá bom, eu tenho quase 2 mãos cheias já de parceiros, de amigos bons negros. Aí a pessoa disse assim, poxa, mas não é assim, não vai achando que a amizade é fácil, que a amizade não é fácil. Mas, assim, de dizer, hoje eu tenho, né? Então, eu sou agradecida essa caminhada que eu tenho vivido, e as oportunidades que acontecem, e aos amigos que a gente realmente, quando vê, tá junto numa empreitada, que é necessário, mesmo com objetivos e sonhos diferentes, mas que aquilo ali é necessário para aquela luta, para aquela batalha
ser conquistado. Então, acho que é isso, né? Legal, legal. Rude, o que tu pode falar como é que foi a tua relação com a rádio, com o Nelson? Como é que começou essa parceria com a Cultural? A minha história com a rádio começou igual a da Cris, assim, foi através do Mário, né? Numa das Semanas da Consciência Negra, a Cris aí não lembrou aí da nossa participação. Muda tanta coisa, Rude. Foi numa das organizações da Semana da Consciência Negra, se não me engano, de 2018, foi a minha estreia lá na Rádio Cultural, ali junto com o Mário, no programa do Mário. E, bom, e depois disso, várias participações ali, apresentação de projetos nossos, e eu sou também líder sindical, então a gente volta e meia estava indo na rádio, a rádio sempre deixou as portas abertas para a comunidade, né? Esse era um trabalho excelente que a rádio, através do Nelson, fazia, né? E o Mário usava bem esse espaço, porque tinha esse aval, né? Do Nelson. Então, para nós, assim, para a população, para nós que somos ativistas sociais, a rádio tinha um papel importantíssimo, né, para a divulgação do que a gente estava organizando, né, para a divulgação aí, de todo o movimento que acontece na cidade, que às vezes as outras rádios mais comerciais não dão espaço, né, para a população estar falando e estar se manifestando. Então, a Rádio Cultural, ela tem essa importância, né? Não deixou de ter, né? Continua tendo essa importância na sociedade. Então, acho que esse legado aí que ficou do Nelson, aí, eu acho que é a parte importante, né? Porque a gente ser uma pessoa pública é importante, mas tu deixar um legado, né? Além de ser público, né? De tu fazer o teu trabalho bem feito, tu deixar esse legado, deixar essa tua história. Tanto é que ele está sendo lembrado, em qualquer roda de conversa que tu falar dele, ele vai ser sempre bem lembrado, né? Pelo trabalho, pelo jeito dele chegar nas pessoas, por ele dar oportunidade, que nem o Mário falou, ele conheceu o Mário, ouviu o trabalho do Mário e já deu oportunidade para o Mário, né? Ele poderia simplesmente deixar, só mais um, né? Mas não, ele foi e deu oportunidade para o Mário. É óbvio que o Mário aproveitou essa oportunidade, né? Pelo talento que tem, pela qualidade que ele tem. Mas o Nelson poderia simplesmente escutar, se fosse uma rádio comercial, uma rádio que não desse importância para isso, né? Não, esse camarada aqui é só mais um, né? Então eu não vou dar, mas o Nelson deu oportunidade, como ele dava para várias outras pessoas, né? Pessoas que muitas vezes ele nem conhecia. Então ele estava sempre aberto para estar ajudando, né? Para estar dando essa oportunidade e usando o veículo que ele tinha, que é um veículo de comunicação da cidade, para poder dar voz, né? A quem muitas vezes precisa de voz e não consegue voz, né? Então esse eu acho que é um legado importante que ficou, né, do Nelson. Legal. Quando eu conversei com ele para a pauta dessa edição mais recente aí do projeto em Preto e Branco, eu percebi assim que ele era muito orgulhoso do trabalho que ele tinha feito para conquistar a Cultural FM, né? Porque foram alguns anos, né, de batalha, de esperar a assinatura lá em Brasília e depois o tempo que ficou operando sem ser comercial para as agências reguladoras poderem deixar tudo, liberar o funcionamento da rádio e tal. E ele estava muito orgulhoso que a rádio estava... eu não sei explicar direito, talvez o Mário possa explicar melhor. Era tipo assim, num site de rádios fora do Brasil, onde tu podia sintonizar, onde o cara entrava ali e podia escutar a Cultural FM aqui. Acho que era uma das poucas rádios do Brasil que estava lá naquele site de rádios lá daquele país. Eu não lembro qual era o país. Era uma plataforma digital, ela estava a Cultural FM, ela está numa plataforma digital. Né? Isso. Na verdade, em 32 plataformas digitais, onde tu pode escutar no mundo todo ela, Pois né? E algumas vou dar né? Oi? E algumas dessas plataformas eram de fora do país, que ele ficava muito... Sim. Ficava muito orgulhoso disso. Tanto que pessoas que moram nos Estados Unidos, um piloto de avião que mora em Massachusetts,
e nos Estados Unidos, acho que é o Eduardo tomou conhecimento, né, que me ligou de lá e tal, me mandou mensagem e fez contato imediatamente, porque um piloto que saiu de uma escola de pilotagem de aviões que tinha no aeroporto de Torres, ali tinha uma escola de aviação, algum tempo atrás, hoje já não tem mais, que formou vários pilotos de todo o Brasil, pessoas que vinham de Minas Gerais, né, fazer curso de piloto aqui em Torres, e o Eduardo foi um desses, e saía dali formado. Depois ele foi para a Azul, e ele esteve na rádio nos dando entrevista, nos participou do conhecimento dele, falando de várias situações de acidentes que ocorreram, né, e após a entrevista, ele manteve contato com a gente, manteve até hoje. Ele é um ouvinte da Rádio Cultural FM, onde ele está, e não é à toa que ele tomou conhecimento, né, desse fato e lamentou, mandando as condolências. Joia. E então, baseado nisso aí, o Ruth falou na questão do legado, assim, do Nelson. Daí pergunto para os três, assim, qual vocês acham que vai ser o grande legado dele, assim, qual que era a característica marcante, assim, que vocês acham que vai ficar de legado dele aí para o rádio de Torres, para quem conviveu, para quem participou da Cultural? Qual que era a grande característica que vocês acham que aquela ali ficou marcante e vai ficar marcado na Cultural, na Rádio em Torres? Eu acho que o legado na verdade, esse fim de semana teve uma retrospectiva da vida do Nelson, eu acabei olhando um pouquinho, mas ele realmente fez parte de vários movimentos de defesa ao Parque Guarita, ao Parque Lutzenbergen, ao Parque lá de Itapeva. Ele sempre estava envolvido com essas ações que a gente está envolvido aqui sempre, né? De meio ambiente. Então, se a gente olhar assim, nos últimos 10, 20 anos, ele fez parte de todas as ações coletivamente social na cidade. O outro legado que não tem como negar, né, é a relação dos balonistas em relação a ele. A relação dos balonistas, ele é um mito. Ele é uma pessoa que fez a diferença nessa trajetória dos balonistas. Então, assim, como tem, né, a questão dos balonistas já se organizando para que o parque lá do balonismo seja o Parque Nelson Pérez, e eu sou uma que, se vem isso vem numa pesquisa, é mais do que merecido, né? Eu acho que quantas vezes eu sou apaixonada pelo balonismo, então chegar e ver ele e o Miltinho lá na frente, vai descer, olha a chave, né? Então é uma emoção. E ele realmente, a gente vê que culturalmente, educacionalmente, ele fez parte de todas as construções que nós temos hoje. Movimento de dança, movimento político, movimento da natureza, movimento de ambientalistas, movimento balonismo, que eu mesmo não tinha essa noção de tão grandeza. A rádio nunca mais vai ser a mesma. Não tem como. Como eu digo, cada um de nós somos únicos, né? Somos sementes que deixamos um legado para que tenham outras pessoas que façam o que a gente faz. E ele provavelmente deve ter deixado alguém, mas jamais vai ser o olhar encantador do Nelson, jamais vai ser o jeito do Nelson de falar, ou de tocar, ou de realmente articular, jamais será igual, né? Então, eu acho que a gente tem muitos exemplos para ser seguidos aqui em Torres por ele, pela trajetória de vida que ele fez. Então, acho que foi mais o que eu falei antes, né? Acho que um legado social, né? E esse olhar, que nem a Cris falou, esse olhar que ele tinha, né? Para a cidade, né? E também o profissionalismo dele, o amor pela rádio, né? O amor pelo rádio, né? Não pela rádio, mas pelo rádio, né? E pelo jornalismo. Tanto é que ele atuava em todas as áreas, na área cultural, na política, né? Então ele estava sempre bem ambientado em qualquer assunto. Então isso é o profissionalismo, isso é o amor pelo que se faz, né? Então acho que esse legado de amar o que se faz, né? Para se fazer bem, né? Então acho que essa é uma coisa que a gente tem que aprender com o Nelson. Amar o que tu está fazendo,
né? E não fazer pura e simplesmente pelo um retorno, né? Porque que nem ele era um cara que ele tinha já um grande sucesso, né, nas outras rádios, e ele foi lá e ele amava tanto que ele montou uma rádio para ele. Então daqui a pouco ele nem ganhava tanto, né, financeiramente, mas ele ganhava mais por esse amor, pela paixão que ele tinha pelo que ele estava fazendo, e ele queria fazer do jeito dele, né, mostrando esse amor aí, né, pelo que ele fazia. Eu acho que esse é uma forma importante da gente lembrar dele, né? Amar o que se está fazendo. Quando tu fala legado, eu poderia... Essa live poderia durar um tempão. E é impossível a gente não se emocionar. Mas, assim, eu lembro que logo quando eu entrei na rádio, o Nelson me deu várias recomendações. Eu estava muito feliz, e ele falou o seguinte: Mário, esse microfone tem poder, né? Ele vai longe, então a gente tem que ter responsabilidade e tal, tem que tomar muito cuidado, não podemos nos deslumbrar, porque nós somos a rádio, né? Aqui não é o Mário, tu é a Rádio Cultura FM, e no momento que tu entra aqui nessa rádio para equipe, vai ser lá na rua também a Rádio Cultura FM. Então o Nelson, ele se preocupava muito com a questão da ética profissional. Então ele até brincou e falou: olha, Mário, tu pode até vão ter pessoas que vão gostar muito da tua voz, vão querer te conhecer, vão ligar para a rádio, né, e tal, e tu vai ter que manter uma postura, né, a gente, porque são digamos, é a TV sem imagem, né, então as pessoas imaginam, criam, né, um mundo lúdico e tal. Então, ele me orientou desde o beabá, né? Então, ao longo desses, digamos, quase 5 anos que eu fiquei na Rádio Cultural FM, eu sinceramente perdi o número de entrevistas que eu fiz, mas foram bastante, né? Então, conta pelo número de sábados que nós tivemos nos últimos 5 anos, né? Então eu lembro de eu estar entrevistando deputados, políticos, pessoas de uma relevância social bem significativa, né? Políticos que foram na rádio, pessoas... Então, o Nelson, ele sempre teve uma postura muito ética, era um cara muito generoso, né? Era o cara que ele ia para frente puxando quem estava junto com ele, né? Se ele ia para frente, todos iam junto com ele. E lembrando assim que ele tem várias passagens assim, maravilhosas, mas ele era um cara que ele não tinha rabo preso com ninguém, entende? O partido dele era fazer o bem, né? Era aquilo que beneficiava a maioria das pessoas, né? O Nelson era um cara que ele se dava com pessoas de esquerda, pessoas de direita, não importava a tua posição política, ele te tratava de forma muito humana e respeitando, mesmo que ele não concordasse, mas respeitando a tua posição, o teu funcionamento, a tua forma, o teu direito de pensar diferente, né? E tem uma frase que eu falei isso ao vivo, eu não sei se a gente tem um programa gravado, que eu batia muito, assim, né, com a questão da luta contra toda e qualquer forma de preconceito, então eu levava questões polêmicas, né? E aí, uma vez, uma ouvinte, ou um ouvinte, não lembro, a gente tinha um WhatsApp da rádio, mandou dizendo o seguinte: por que na rádio só iam pessoas negras? E aí eu falei: Nelson, tem uma pergunta para ti. Aqui, olha a liberdade que eu tinha no ar, ao vivo. Falei: olha, nós estamos perguntando por que aqui no programa a gente só traz pessoas negras. E ele me olhou assim, ué, mas não perguntaram também por que nunca me perguntaram por que só se trazia pessoas brancas, né? Então, né, e ele deu uma olhada assim para mim, balançou a cabeça e tocou o barco, né? Então era um cara que ele tinha um comprometimento com as virtudes, com os valores
dele de formação moral, né, e tal. Então, e era um cara muito divertido, Humberto. Era um cara muito descontraído, imitador, contava piada, enfim, era um alto astral. Legal, bacana, bacana. Hoje o Projeto em Preto e Branco está conversando sobre Nelson Pérez e a Rádio Cultural FM, né, fazendo aí uma homenagem, uma justa homenagem ao radialista, comunicador, falecido há 2 semanas em função de complicações do Covid-19. E aí participa hoje, além de tradicionalmente o Mário Dutra Santos Júnior, que teve seu programa durante quase 5 anos, hoje vai ser apresentador da live, ele é convidado para falar, para trazer um exemplo. A prof. Cris Gomes e o Rodinei Amaral, que durante algum tempo também participaram como comentaristas do programa do Mário na Cultural FM. Mário, eu te questiono agora que quando a gente faz um curso, bom, não sei, eu fiz o meu curso de locução, que eu também fiz na FEPLAN, fiz em 98, então já são 22 anos, já foram alguns bons antes do teu, então acredito que teve uma certa mudança no curso. Mas independente das mudanças que ocorreram, qualquer curso nunca nos prepara realmente para a realidade que vai ser tu sentar na frente do microfone, tu trabalhar numa rádio. Né? Ali a gente tem teoria, a gente tem a explicação no ambiente onde não tem ninguém nos escutando. Né? Quem está nos escutando são os nossos colegas e os nossos professores. E aí, quando a gente vai para o microfone, né, onde a gente sabe ali, que tem uma quantidade enorme de pessoas nos escutando, e não só nos ouvindo, nos escutando, prestando atenção naquilo que a gente está falando, né, o que aumenta, o que dá um grau de responsabilidade gigantesco, aquilo que o Nelson Pérez te disse, né, que agora tu é cultural, não interessa onde tu vai, tu é o Mário da Cultural FM, então o que tu fizer, o que tu falar, vão te vincular à Cultural FM. Né, o Mário diz uma bobagem, diz, lá o cara da Rádio Cultural lá falou aquela bobagem, né? Ou disse aquela coisa boa também, né, não vamos só te botar em maus lençóis, mas eu te questiono assim, quando tu saíste da teoria, né, dali do curso da FEPLAN, para a prática na Cultural, quais foram os grandes, ali, as grandes diferenças os grandes apertos que tu tiveste, e o Nelson acabou te ensinando aquilo que na FEPLAN não te passaram, porque não era uma coisa prática, real, né, como dia a dia, realmente uma emissora de verdade. Bom, eu acredito que tudo aquilo que não me ensinaram na UCIP Padre Orlando de Moura, eu sou do tempo da UCIP, Humberto. UCIP Padre Orlando de Moura. Da Fundação, né? Tudo que não me ensinaram lá, o Nelson me ensinou. Tudo que não aprimoraram lá, o Nelson comigo aprimorou. O Nelson ele era crítico com quem trabalhava com ele e autocrítico, ele se autocriticava também, ele não tinha problema nenhum. E ele me ensinou uma coisa, assim, entre as várias coisas que ele me ensinou, uma das coisas é que ser a Rádio Cultural FM é dar voz a quem não tem. Né? O nosso papel era dar voz a quem não tinha voz. Era fazer com que o ouvinte se sentisse parte da rádio. O fato que, quando a gente começou a criar alguns materiais de mídia da rádio, camisetas e tal, uma das primeiras ações minhas era distribuir para as pessoas mais próximas, que eram os meus parceiros. Acredito que a Cris deve ter camisas da rádio, o Rude também, porque não se faz rádio sem pessoas, não se faz rádio sem ouvinte, sem o povo, sem a população, porque eles têm a informação está com eles, né? Então nós somos apenas os comunicadores da informação, né? Então, na verdade,
a minha formação, ela, claro, a minha formação, ela sempre vai ser inacabada, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo e que a gente está sempre aprendendo. Eu mesmo aqui estou sempre aprendendo contigo, me recorro a ti nesse projeto que a gente começou em maio. Eu não tenho nenhum problema em dizer eu não sei, o que tu acha, como é que tu acha melhor, porque tu é o cara com a formação, digamos, eu diria, mais densa, né? Tu que passou mais tempo estudando sobre o assunto e tem, digamos, um maior repertório, não só de experiência de fato, mas também teórica, né? Ali para fazer essa troca comigo e, quem sabe, até para aprimorar aquilo que eu quero passar. E não, eu entendi que tu quer passar assim, mas existe uma forma de passar isso atingindo o mesmo objetivo. Então, o Nelson, da mesma maneira que de certa forma, ou de uma maneira parecida que nós, fora dos bastidores, fora do ar, nós trocamos as nossas ideias, era com o Nelson. E ele, várias vezes, eu tive que refazer toda a minha produção do programa. Várias, não foi uma nem duas, várias vezes que eu tive que refazer áudios, comentários, informações, notícias. Muitas vezes eu tive que reformular muita coisa, né, a pedido dele, mas em respeito ao ouvinte, para quem eu ia levar aquele tipo de informação. Então, isso era a busca da perfeição do nosso trabalho, era entregar aquele trabalho com excelência a quem fosse receber, que era o nosso ouvinte, e principalmente no caso do programa que eu depois acabei vindo a ter, lá na rádio aos sábados, que era uma cadeira cativa, né? Porque a gente não tem noção, a gente que está no estúdio, a gente não tem noção do número de pessoas que estão nos ouvindo, a gente não tem noção, a gente só vai ter noção porque nosso rosto é anônimo, né? Algumas pessoas te conhecem, mas a tua voz... Eu já fui reconhecido pela minha voz dentro de uma padaria em Torres, dentro de um supermercado. Então, essa noção a gente acaba tendo depois, o feedback depois, né? Legal. É muito louco, né? Só quando eu fazia, quando eu estava na faculdade, os professores, não sei se eu já falei isso numa live, acho que já, os professores diziam que os bonitos iam para a TV, os inteligentes iam para o rádio, sabe? E só que a TV absorvia que era bonito e o rádio absorvia que era inteligente, né? Então, hoje é mais fácil, né, as pessoas terem uma ideia de quem trabalha com rádio, porque hoje as rádios têm câmeras, né, fazem transmissões ao vivo pelo Facebook, então o que eu acho assim que quebrou um pouco daquele encanto do rádio, porque porque o rádio sempre lidou muito com o imaginário das pessoas, né? Então as pessoas ouviam a voz daquele locutor, daquela apresentadora, daquele apresentador, e imaginavam como é que deveria ser aquela pessoa, né? Eu confesso, quando eu fiz estágio eu fiz estágio durante um ano na Rádio Gaúcha, né? E toda a vida, eu não vou dizer o nome do locutor para não constranger também, mas eu sempre escutava a voz do locutor e dizia, que baita voz tem esse cara, eu queria conhecer esse cara, essa é um palavrão sem querer, desculpa. Puxa, eu queria conhecer esse cara aí, esse cara, pelo tom, pela voz do cara, o cara deve ter 2 metros de altura por 4 de largura, deve ser uma... sabe quando tu conhece a pessoa... Era baixinho, assim, um pouco mais de 1,5 metro de altura, atarracado. Parecia uma tartaruga ninja, assim, o cara, sabe? Era bem... Aí eu olhei e disse, é o cara que tem esse vozeirão, que tem essa... Cara, aí é muito bacana, porque o rádio te mexia com a tua imaginação para justamente pensar como é que aquela pessoa é, como é que ela é. E era bacana essa fantasia, né? essa coisa que o rádio criava na cabeça de algumas pessoas. Eu gosto muito, muito de ouvir rádio. Eu acho que é mania de velho isso. Mas eu acho que pode faltar televisão, pode faltar tudo. Mas um radinho,
Pô, tu passa tanta informação, tu ouve tanta coisa, mas eu não tinha, olha só. Você escuta mais notícias no rádio do que na televisão, né? E eu realmente acho isso. Eu acho que o rádio ele tem uma importância, assim, nessa questão da gente criar, da gente imaginar, né? Que nem quando tu ia ao aeroporto, ficava imaginando o tamanho daquela mulherana falando voo 00, você vai subir agora. Tu imaginava um baita do mulherão, era uma nanica, né? Uma pessoa bem baixinha, assim, mulher bem miudinha, né? E um vozeirão. E eu acho isso. Eu já tive a mesma questão que nem o Mário aqui, de sair, terminar de dar uma entrevista e parar na esquina, ou entrar no mercado e falar alguma coisa. Eu tava na rádio agora. E dizer... tava... Né? Você estava dando entrevista na rádio agora, né? Sabe, é muito doido isso, assim, das pessoas te reconhecerem pela voz e a imaginação que a gente realmente cria, né? Que eu acho que está faltando. Acho que apesar da Covid, a gente ainda está resgatando algumas coisas simples da vida, como ouvir rádio, né? Que é uma coisa que a gente só escuta rádio ou no carro, ou não sei o quê. Eu hoje escuto rádio. Lá atrás, meditando, aqui na frente... constantemente. Quando eu dava aula, eu também botava o rádio para ouvir as notícias. Os alunos diziam, ai, senhora, que horror isso. Fica quieto, escuta aí. Vamos se informar. Tem que saber o que está acontecendo no mundo, na nossa volta, guri. Ouve? Então, eu acho que coisas de vó, de tio, de tia, do pessoal do interior, muito do interior, né? Que dorme cedo, 7 horas da noite já está dormindo, né? Está acordando às 4h30, achando que é ótimo, 4h30 da manhã, né? Então, é uma outra realidade, assim, que eu acho que são valores que a gente nunca pode perder. O que a informação chega é muito infinita, assim, muito mais rápido do que o que a gente... Apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, o rádio ainda continua sendo uma das formas de comunicação mais rápidas nos interiores e quando a gente realmente está em algum lugar diferente, a gente escuta coisas que a gente normalmente não iria ouvir se estivéssemos em casa. Por mais rápida que a informação na web seja hoje, ela não consegue superar a velocidade do rádio. E o rádio ele é democrático também, né? Porque ele é de graça, né? Basta tu ter o aparelho que tu vai ouvir o rádio, né? Tu não depende de uma assinatura, tu não depende de outros fios, outras situações. Tu só precisa do aparelho, né? E ele chega, às vezes, em localidades, hoje como a gente vive aí, né? A Cris falou da situação da pandemia, né? Tem pessoas que não têm ainda acesso à internet. Ainda, né? No século que nós vivemos, no ano que nós vivemos, na era que nós vivemos, pessoas ainda não têm acesso à internet. Mas ao rádio, todas as pessoas têm acesso, né? Basta tu ter o aparelhinho. E o aparelhinho de rádio é barato, né? Antigamente a gente dizia assim, para escutar tal rádio é só tu botar uma antena num tijolo que funciona, né? De tão barato e fácil que é o acesso ao rádio, né? Então eu acho que a importância do rádio, eu acho que mesmo que a tecnologia avance muito, dificilmente vai superar a importância do rádio, né? Na vida das pessoas. Leva informação rápida, né? Nós temos rádios aí que só passam notícia, né? E também para aquelas pessoas que não querem ouvir notícia, ela leva o entretenimento da música, né? Eu gosto muito de ouvir música, então aqui em casa geralmente o rádio está sempre ligado, tocando uma música. Eu não gosto muito de ficar em silêncio, eu não tenho um problema com silêncio, então eu estou sempre escutando alguma coisa. Então o rádio ele é de extrema importância ainda, mesmo vivendo a era da tecnologia, da internet, mas a gente ainda precisa muito da rádio pelo fato dele ser acessível para qualquer classe social. Então, é muito importante ainda o rádio, né, na vida das pessoas. A Clarice Lopes aqui, ela está botando que rádio no celular ela escuta direto e não precisa de internet, verdade, né? Hoje até o celular tem rádio, né? Facilitou horrores. E é interessante, né? A gente ainda só fazendo mais um parênteses aí em relação ao rádio. Quando a TV surgiu, né, disseram que a TV ia acabar com o rádio, né, que agora a TV vai acabar com o rádio, que vai roubar o lugar, que vai deixar, as pessoas vão querer só assistir. E não foi o que aconteceu, né? Chegou a internet hoje está numa velocidade gigantesca, a informação que estala o dedo já está cheia de notícia, mas não supera não só a velocidade do rádio, mas principalmente a credibilidade que o rádio ainda dá, né? Apesar
mesmo a gente vivendo em tempo de fake news, né? Fake news, o rádio ele ainda consegue ficar um pouco afastado dessa... Óbvio que rola, que tem... Porque fake news, acima de tudo, vai do caráter, vai da índole de cada profissional, né? Mas tu vê que quando as pessoas se manifestam contra veículos, assim, contra coisa, tu não vê as pessoas se manifestando contra uma emissora de rádio. É contra a TV tal, é contra o jornal tal, é contra o site tal, né? Tu não vê as pessoas metendo pau, xingando, partindo para cima de uma rádio, né? Até porque, como o Ruth disse, a rádio é mais democrática, ela dá mais voz pelo menos muitas emissoras ainda fazem isso, né? Dá voz a todas as classes, a todos que querem se manifestar, se defender, expor suas ideias, enfim, né? A gente já tá caminhando para o final da nossa live, e eu queria que vocês, assim, alguma lembrança, assim, que vocês tenham vivido com o Nelson na rádio, assim, alguma lembrança bacana, alguma coisa assim, que tenha sido mais cri-cri com vocês, que tenha brigado, que ele tenha chateado com vocês, assim, vocês têm algum momento, assim, que daqui a pouco deu aquele xixi porque não gostou do que falou aquilo, como é que não falou isso, não pode falar isso no rádio? Vocês têm alguma lembrança nesse aspecto? Eu acho que, né? Acho que não. Eu tenho a lembrança dele de quando eu fui na rádio levar os alunos e a minha amiga queridíssima Rosa Salal foi comigo, me acompanhou e já tinha uma relação com ele de outras atividades no decorrer da caminhada dela como professora. A emoção dos alunos. A emoção, assim, de estar numa rádio, nunca imaginar estar numa rádio, ver o dono da rádio, moradores daqui, né? O que a gente pensa, assim, tão próximo e tão distante da realidade deles, né? Então, certamente, esses alunos ficou um marco na vida deles. Eu digo sempre que eu tenho uma relação boa com os meus alunos, que eles se tornam meus grandes amigos. E a lembrança que a gente tem é essa. Sora, tu lembra quando a gente ganhou lá os ingressos do Aqualoco? Sora, tu lembra quando a gente foi na rádio, Sora? Meu Deus, Sora, eu fiquei famosa. Então, Sora, teu amigo, sabe aquele teu amigo advogado, Sora? Sora? Então, isso é algo que a forma do Nelson tratar eles, assim, com todo aquele deslumbramento, o Mário. Então, eu realmente, assim, não tenho, porque eu tento ter papas na língua, mas eu acho que Deus deu um dom e a gente tem que botar o negócio, né? Tem que abrir a boca e usar os espaços que a gente ganha para defender as nossas bandeiras e dar voz ao povo. Mas de lembrança boa, realmente, eu tenho essa, assim, de todos os momentos foram únicos, mas esse é um dos momentos bem bacanas, assim, como marcante. Legal, bacana. Ruth? Não, dele assim, me corrigindo, não, porque geralmente eu sou meio controlado, assim, né? Mas eu me lembro de uma entrevista que nós fomos dar, eu só não me lembro a pauta agora. Mas era alguma ação que a gente estava fazendo na cidade aí, e a gente fomos fazer uma entrevista num dia de manhã, e eles tinham montado a rádio ali na Casa da Terra. Eu acho que o Mário vai lembrar dessa situação. E eu me lembro da preocupação dele com o operador ali, que não vou me recordar o nome também, mas eu me lembro bem da preocupação dele era o Lauro. E aí a preocupação dele com o operador para não mexer num equipamento ali, que aquele equipamento, não sei se estava meio solto, alguma coisa, para não tirar a rádio do ar, porque acho que era online a transmissão. E aquilo me marcou, assim, da preocupação dele em manter as coisas funcionando, sabe, para não dar problema no ar, né? Isso foi uma situação bem marcante para mim, assim, desse que tu fala, assim, da preocupação dele de não deixar a rádio dar uma gafe, assim, né, de tirar a rádio fora ou ter uma gafe no meio da programação, né? Foi isso que eu me lembro dele. Legal. Mário, tu deve ter muitas, né? Eu não querendo falar pela Cris nem pelo Rude, mas eu acho que o que marcava muito, Humberto, para todo mundo lá na rádio que poderia falar assim, o que é uma coisa que tipo assim, fala pelo Nelson, é a marca registrada do Nelson lá na rádio. Eu acho que a forma como ele te recebe na rádio.
O Nelson, ele te recebe com festa, ele te recebia, tu vê, ele tá tão vivo em mim que eu tô falando no tempo presente, né? Mas ele te recebia com festa, ele te recebia de uma maneira muito para cima, de uma maneira muito afável, né? Ele recebia todo mundo muito bem. E isso que tu falou, assim, dele chamar a atenção de uma pessoa e tal, não, Humberto, ele jamais... Nelson, ele respeitava muito a liberdade de expressão das pessoas. Ele jamais iria dizer, não fala isso ou fala aquilo. Mas ele chamava atenção se tu falasse longe do microfone. Ele pedia para tu ajeitar o microfone, falar um pouquinho mais próximo do microfone, questões de caráter técnico, né? Até para melhorar, né? Para a tua locução e para melhorar, porque geralmente o entrevistado ele não é um profissional, ele não tem a formação que nós temos. Então ele não sabe muito bem lidar com o microfone. Então o Nelson ele orientava mais nesse sentido de posicionamento. A nossa bancada não era uma bancada muito grande, dava ali em torno de 4 entrevistados no máximo, mas como ela não era muito grande, então para não bater na mesa, para não tremer o microfone, coisinhas básicas, orientações técnicas, mas ele não tinha esse perfil castrador, assim, de não pode falar isso e tal, como eu te falei, ele não tinha rabo preso com ninguém, era um cara totalmente do bem, um cara totalmente, assim, comprometido com a verdade dos fatos, né? E era um cara que ouvia todo mundo e eu sempre dizia, né, que nós sempre dizíamos, né, que o microfone da Rádio Cultura FM era um microfone democrático, né? Todos ali tinham voz. Então o Nelson era esse cara aí. Legal, legal. É bacana a gente poder escutar a história assim, quando as pessoas só têm história boa, né, para contar de alguém, né, que de ver que realmente a pessoa veio, fez um trabalho diferenciado, né? Aquilo tudo que ele me contou da história da rádio, a gente percebe que não foram exageros, né, do que ele contou, do sufoco que passaram, das expectativas, das datas que não se concretizavam, que adiavam, que não vinham, né? E é bacana ver que todo esse esforço aí acabou resultando numa rádio que ainda faz a diferença, né, na comunicação a eleitores, que é uma rádio ainda é diferenciada, apesar do Nelson não estar mais em corpo presente, né, participando das atividades da rádio, a energia dele ainda está dentro daquele estúdio, a energia dele ainda circula lá dentro. Então, quem entra na rádio, acredito eu que ainda sente como se o Nelson ainda estivesse ali, olha para a cadeira, imagina como se ele ainda estivesse sentado ali, né, comandando o microfone, comandando o programa dele, dando toques, esses conselhos para as pessoas, porque realmente era uma pessoa que amava aquilo que fazia, né, fez com muito amor, fez sempre com muita dedicação, né, preocupado com... Porque esse pessoal de rádio é chato com qualidade, né, cara? Os cara querem... Alberto, se tu me permitir... Permito. Hoje tu acertou, isso aí, realmente, ele era perfeccionista com essa questão técnica, Humberto. Ele era... Se chato é um adjetivo de elogio a um profissional exigente, ele era chato nisso. Era extremamente ortodoxo nessa questão de qualidade sonora, de perfeição na forma de fazer o trabalho. Realmente ele era esse cara aí, esse cara de buscar a perfeição. E tu falou, né, a questão do legado dele. Cara, o legado que ele deixou é um legado de muita responsabilidade. Muita. Eu não sei se eu, enquanto radialista, como comunicador, sei lá, profissional da área de comunicação, eu não sei se eu vou dar conta, né? Quer dizer, aquilo que eu pude absorver, é óbvio que a gente tenta colocar em prática, né? Eu acho que ele é um cara único, né? Só para dizer para todos, tá? O Nelson não era, a gente não está transformando aqui o Nelson em santo, o Nelson não era um cara perfeito, não. Tinha suas imperfeições normal, como nós, mas a gente
tá aqui fazendo uma homenagem no sentido de elevar aquilo que mais se destacava nele, né? Aquilo que mais eu posso, como um ser humano, é óbvio que ele tinha qualidades e defeitos, mas eu aposto que as qualidades elas se destacavam muito mais que os defeitos, né? Então é disso que você está falando. Valeu, Beto. Geralmente as qualidades das pessoas se destacam mais que os defeitos, né? Só que a gente gosta de valorizar mais os defeitos do que as qualidades, né? Aquela história do pontinho preto no meio da cartolina, se lembra? É mais ou menos isso, né? As pessoas têm trocentas qualidades, tem um defeito, diz, mas tu é assim, tu faz isso, sabe? É impressionante, as pessoas não sabem valorizar o lado bom do outro, procuram um detalhezinho, uma imperfeiçãozinha para falar mal, para tentar puxar para baixo, né? Não, e o Beto te leva agora para pegar no teu pé e tentar te segurar, te puxar, tem muitos. Humberto, de repente a Cris pode falar mais um pouquinho, ou o Rude, mas a Cris e o Rude eram pessoas que me ajudaram e ajudaram o Nelson também, ajudaram a mim e ajudaram, por tabela, ajuda a rádio, ajuda o Nelson várias vezes em cima da hora. O meu entrevistado furou, deu algum problema e tal. Eram pessoas que sempre se colocavam à disposição para ir lá e fazer algum tipo de contribuição, e eram pessoas que ficavam do início ao fim comigo, ficavam as 2 horas ali, me doavam as 2 horas do seu sábado e ficavam ali, podiam estar com a família, podiam estar com o marido, com a esposa e tal, mas estavam ali firmes e fortes comigo e com o Nelson, naquele momento que eles se dispunham, né, para estar ali, estavam ali firmes e fortes, não eram pessoas que participavam 10 minutos, 15 minutos, não, ficavam do início ao final do programa. Rara, às vezes, que eles ficaram, o tempo mínimo que eu acredito que eles ficaram foi 1 hora, que seria a metade do programa. O resto, hora cheia, né? Então, era realmente uma participação efetiva, né? Em Cris, em Rude. Era efetiva, participação mesmo, não é? Só antes da Prof. Cris do Rude falar, só quero dizer o seguinte: parabéns para vocês aguentar o Mário 2 horas no sábado de manhã. Olha, meus parabéns, assim, sábado de manhã, o que nós vamos fazer? Vamos ficar 2 horas com o Mário lá na rádio, olha. Quando não era eu, era Amaral, mas tudo bem. Mas era divertido, e a gente sempre aprende, né? E ainda mais num ambiente que nem o Mário falou, que era um ambiente acolhedor, né? Então, e sempre que a gente precisava também, a rádio estava também disposta a disponibilizar também o espaço da rádio para divulgar, né, as atividades que a gente precisava divulgar. Então, nada mais justo que quando a rádio precisava de um apoio ali, a gente também está apoiando. Então, essa troca eu acho que é importante, né? E como o Mário falou, a comunidade está interagindo na rádio e a rádio dá espaço para a comunidade, né? É o dar voz a quem não tem voz, né? Então, eu acho que para mim sempre foi bom. O Beto fala aí do Mário, né? Mas o Beto também gosta dele, senão também não estaria fazendo um programa, um jornal com ele, né? Então, essa amizade, eu acho que isso que a gente cria, né? Um com o outro, né? Dessa parceria de, eu preciso de ti hoje aí e tal, me ajuda aí, né? Eu acho que é importante, né? Acho que a gente precisa ter essas pessoas para contar, né? Porque de nada vale tu ser sozinho, né? Eu acho que essa parceria ela sempre é importante, né? É o que eu falo das redes, né? A gente tem que ter rede, a gente tem que ter essa rede, ela tem que funcionar na prática. A gente tem que se autovalorizar, aproveitar as amizades, as parcerias e uma mão lava a outra, né? E a gente caminha juntos. Todos nós temos um sonho e cada um corre atrás do seu sonho, da sua bandeira, do seu objetivo. Esse era o sonho do Nelson, né? E para mim fica muito claro isso. Quando a gente sonha e a gente quer sonhar com outros, eu sou da mesma teoria do Nelson, quem está comigo, vamos junto. Mas a gente sabe que na prática, se vamos junto, nem todo mundo está acostumado com esse vamos junto, eu quero que cresça comigo. E cada vez mais que eu vejo que quanto mais tu quer, eu quando comecei, eu não tinha essas mãos. As mãos foram surgir depois, bem mais velhas, vamos junto. Eu tinha a podação, não, fica aí, não, fica aqui. E eu acho que hoje a gente evoluiu.
A gente tem que acompanhar essa evolução do ser humano, correr atrás do seu sonho, sonhar junto, e era o sonho dele ter a rádio, era um propósito dele. Independente do meu sonho, do sonho do Rudy, do sonho de qualquer um que ia ali, ele tinha rádio, porque era o sonho dele, era o projeto de vida dele, como eu tenho o meu. Então, nisso fica muito claro que a gente não pode desanimar dos nossos sonhos, não pode desanimar dos nossos... Por mais difícil que as coisas sejam, devagar e sempre. E aproveitar as redes de amizades verdadeiras, as trocas verdadeiras, porque no contexto geral, a gente está sempre trabalhando para uma sociedade melhor. E infelizmente, essa torcida organizada que é contra, a gente tem que levar de arrastão. Porque dentro de uma carroça cheia de maçã bonita, sempre tem umas maçãs estragadas que vai fazer parte para a gente poder aprender a não ficar tão bonzinho também, não tão babaca também, né? Que faz parte da gente superar, né? Aquele que atiça a gente, ou que quer ver a gente lá, dando, né? Não, calma, vamos lá, vamos trabalhar em união, calma aí. Apesar da gente saber que estamos num momento de bonzinho e malzinho nessa sociedade, e vençam que se cuidar melhor, né? Porque tem um monstro solto, e esse monstro a gente não sabe como é esse monstro, né? Como a gente vai cuidar para curar desse monstro que é a pandemia. Então, uma doença que está aí matando todo mundo mesmo, e a gente precisa realmente se cuidar e aproveitar essas redes e sonhar e correr atrás do seu propósito. Com parceiros, melhor ainda. Sem parceiro, corre igual, porque o sonho é teu. Verdade, verdade. Só para complementar aquilo que o Mário estava falando da chatice, do cri-cri, do Nelson em relação às questões da rádio. Isso aí, essa chatice, esses cri-cri demonstram o quanto a pessoa realmente gosta do produto, gosta do que faz. Quando a pessoa prima pela qualidade, ela não está primando por questão de ego, de coisa, não, porque ela gosta realmente, então ela sabe que fazendo bem aquilo ali vai chegar bem para o ouvinte vai ouvir melhor, vai apreciar mais, né, o conteúdo, daqui a pouco vai absorver melhor o conteúdo, e é interessante que a gente diz, mas como o cara era chato, como o cara era criqui. Cara, depois que tu sai dali e vai para outro lugar, tu sente falta daquela chatice, daquela cricrisice, que tu vê que aquilo ali era o diferencial, que tu aprendeu muito com aquela incomodação, que daí tu vai para um lugar onde tu vê que as coisas não são daquele jeito, tu diz, mas a coisa aqui não funciona porque não tem aquela cobrança, né? Eu acho que a cobrança é a palavra mais indicada, né? Mas, enfim, Mário, a gente vai caminhando para o final aí, então, da nossa live, aí dá umas considerações finais aí de vocês, então, a respeito aí do amigo Nelson, né, da Rádio Cultural, as palavras finais aí da nossa live de hoje. Bom, eu penso que o Nelson deixa um legado, algo muito forte. Eu tive o privilégio de ser o último cara que trabalhou com ele na rádio, assim, diretamente, né? Diretamente, assim, nós nos encontrávamos todos os sábados pela manhã, durante a semana também, eventualmente, mas sábado de manhã era pontual, era religiosamente. Eu chegava geralmente um pouco mais cedo, conversávamos amenidades, né? Nós tínhamos uma relação de amizade muito forte, assim, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Porque, veja bem, como eu falei desde o início, eu fui apresentado a ele pela minha ex-mulher, na época era minha esposa, e ali se desenvolveu uma amizade, né? Eu estou falando em 2015, né? De lá para cá, então, início de 2015, mais ou menos, né? Final de 2014, início de 2015. Então, de lá para cá, então, foi se consolidando uma relação, foi se estreitando essa relação em decorrência que nós nos víamos, né, pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, para tratar de um assunto que nos era comum, a rádio, programa e tal, as produções, né? Então, naturalmente, pela questão da convivência, tu acaba estreitando as relações, tu acaba
aquela pessoa acaba, quem sabe, tu elegendo ela como tua confidente, né? E essa palavra amizade, amigo, ela tem um significado na prática bem sólido. E foi assim com esse grande amigo, né? Eu tive contato com ele um pouco antes dele falecer, pessoalmente, e também depois via telefone. E a nossa última conversa, vocês têm uma noção, a nossa última conversa no telefone durou, eu acredito que no mínimo 1 hora ou 1 hora e meia. Eu estava no supermercado fazendo compras e ele me ligou, acho que ele me retornou uma ligação, acho que foi assim. E nós ficamos, imagina, 1 hora, em torno de 1 hora e meia conversando ao telefone. Ou seja, nós tínhamos, né, muito para conversar, né? Nós tínhamos papo, né? Então, então, quando tu tem a oportunidade e o privilégio de conviver com pessoas, né, como o Nelson, da qual tu desenvolve uma afinidade pela convivência, né, pela a proximidade que vai se tornando natural em decorrência do trabalho, da atividade em comum que a gente desenvolve, é a oportunidade que tu tem de te transformar e se tornar uma pessoa melhor. Legal, cara. Muito bacana. Prof. Cris? Então, eu repito o que eu disse, né? Eu acho que o Nelson deixou para a gente um sonho, que sonhar e persistir, lutar, e a palavra, como eu digo, a palavra do momento é o legado, né? A lembrança, as marcas que a gente deixa. E essa marca que ele deixou para nós, essa alegria, essa questão de manter a cultura viva, do seu sonho, de manter a rádio, né? E fazer com que nós aprendemos a importância que uma rádio tem, a importância que quando nós ganhamos voz, o quanto a gente representa quando a gente ganha voz na rádio, ou ganha voz como agora, fazendo essa live aqui no Facebook. Então, essas oportunidades que o Nelson nos deu de levar esse legado dele, manter os nossos sonhos e manter, sempre que a gente puder, dar voz à população. Aquele que não consegue o espaço, que a gente possa realmente sempre falar pela comunidade ou falar para pessoas como nós e pessoas que realmente não conseguem se expressar ou realmente não têm oportunidade de fala. Eu acho que a gente tem que manter essa chama viva, né? Essa chama dos nossos sonhos e de tudo que ele caminhou, né? Porque isso prova que ele não fez um projetinho, ele fez uma vida inteira de projetos, né? Então, em cada pessoa que conviveu com ele, tem histórias para contar, né? Eu tenho quase nada, tem pessoas que tiveram a juventude inteira aqui com ele, né? Então, ele vai ser lembrado como toda pessoa que deixa um legado marcante na Terra, deixa suas sementinhas. O Nelson é isso, o Nelson deixou sementinhas aqui em Torres, e não só em Torres, como quem conheceu ele em qualquer lugar desse Brasil afora, do mundo afora, vai lembrar dele, ou quem veio ao baubanismo vai lembrar da sua voz. Então, esse legado de luta e de perseverança que eu lembro e vou deixar, vou ficar lembrando sempre dele. Quando eu cansar um pouquinho, vou lembrar desse bom exemplo que ele nos deixou. Bacana. Só um pouquinho, Humberto, rapidinho. Olha que coisa interessante, gente. O sonho do Nelson e o projeto dele tinha lugar para todo mundo. Eu fiz parte, vocês fizeram parte disso. Vocês são parte disso também. Participaram de parte do sonho dele. Entendeu? Então era um sonho e um projeto muito democrático. É isso. Pô, foi rápido mesmo. Por incrível que pareça. Só por hoje. Só por hoje. Então, acho que a comunicação e o jornalismo perderam aí muito, né, com o desencarne do Nelson, né? E o que fica é isso, né? O que o Mário falou, acho que nas palavras do Mário a gente já nota aí a grande pessoa que o Nelson era, né?
essa amizade que ele tinha pelas pessoas, esse carinho, né, essa pessoa que tratava bem a todos, né, e que não se deixou deslumbrar, né, não se deslumbrou com a posição que ele tinha, né, de radialista, de apresentador, né, e um título que ele ganhou que é a voz do balonismo, né. Então o balonismo, enquanto existir o balonismo, o Nelson vai estar vivo, né. Então é isso que fica, né, essa pessoa que ela não está mais presente fisicamente, mas que ela vai ficar aí presente na vida principalmente do morador de Torres, né? E dos participantes de um evento que é internacional, né? Então ele vai ficar vivo, né? Nessa voz que foi a voz do balonismo. E possivelmente aí, eu acho que se for um projeto que for colocado em votação, acho que dificilmente não passará, né, que será colocar o nome do Nelson no parque de balonismo, né, da nossa cidade. Eu acho que seria uma grande homenagem a ele, né, que foi esse grande comunicador, essa grande pessoa, né, da nossa cidade. Legal, legal. Só antes da gente encerrar nossa live aqui, dar uma boa noite já com tchau, né? O pessoal que nos acompanhou aqui essa noite. Então, a Aninha Lima, a Fabiana Daminelli, Cláudia Cabral Gomes, Yara Lemos, a Cassandra Rodrigues Bachinski, o Saulo Vitório, Andréia Silva, Helenira Lopes, Luciane Gomes Fonseca, o Ivan Quintana. O Ivan é o gajo que eu estou tentando trazer para fazer a live com a gente, viu? Gajo, não foge, gajo. Tem que participar de uma live com a gente. Falar como é que é a vida de um português no Brasil. Aí vai ser uma live muito boa. Vai ser uma live muito boa. A Clarice Lopes, a corretora. Veloso Belzinha, Cibele Berner, ou Berner, desculpe se eu pronunciei errado o sobrenome, mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na live de hoje, a todos vocês que não comentaram aqui, que assistiram um pouquinho, entraram, saíram da nossa live. E só reforçando o que o Mário disse, a intenção dessa live não é criar um vídeo para mandar para o Vaticano, já para o Papa Francisco tentar beatificar o Nelson, né? Não é querer transformar o Nelson num santo, numa figura aí para ser adorada, rezada e pedir milagre, né? Mas é para destacar o trabalho de uma pessoa que trabalhou com muito amor, que dedicou amor a um projeto de comunicação, a um projeto cultural. Pelo que comento, eu nunca tive a satisfação de sentar na frente dele para conversar com ele, trocar. Nós conversamos uma vez apenas por telefone, né? Mas também foi uma conversa longa, e ali, pela voz da pessoa, quando tu conversa com a pessoa, tu sentes a empolgação, a felicidade, o orgulho da pessoa falar daquilo que fez, da trajetória de vida dela, quando começava a ler lá na igreja, lá acho que ele era de Jaguarão, não era? Isso, Jaguarão. Né? Lá em Jaguarão. Então, gurizote, adolescente, que já chamava atenção pela leitura, pela voz, pela dicção, pela oratória dele, né? Então, é bacana, eu acho que é sempre bacana a gente destacar bons exemplos, né? A gente relembrar pessoas que vieram e fizeram a diferença, né, nesse mundo, né? Eu sou espírita, no espiritismo lá a gente diz que a gente vem para essa vida para fazer a diferença, para ensinar e aprender, né? E eu acredito que o Nelson cumpriu muito bem com essa missão dele, ensinou essas pessoas que passaram pelo caminho dele, ensinou o amor pelo rádio, ensinou o profissionalismo, né? Ensinou como se expressar, como conversar, como se comportar, né, diante do microfone, diante de situações, né? Uma pessoa que foi, pelo que vocês comentam aí, a voz do balonismo. Pô, o balonismo de Torres, acho que é fortíssimo no Brasil inteiro, não tem quem não conheça o Festival de Balonismo de Torres, ter uma voz, e ele ser a voz desse festival, as pessoas associarem a voz dele, o nome dele ao festival, então mostra que realmente foi uma pessoa diferenciada, uma pessoa que fez um trabalho nessa vida muito bacana, né? Não sei se alguém da família dele acompanhou a nossa live aqui, não sei se
depois, mas se acompanharam ao vivo, obrigado por terem acompanhado, e tenho a certeza que vocês tiveram o privilégio de ter junto de vocês uma pessoa que foi importante na vida não só de vocês, mas de muitas pessoas, que impactou, né, positivamente na vida de muitas pessoas, que a gente não tem, porque o rádio, assim como as pessoas não nos veem, a gente também não tem noção do impacto que a gente está causando na vida de muita gente, né? Às vezes uma palavra, um comentário que vocês fizeram na rádio, que fez diferença no dia, na semana, na vida de alguém. Então, a gente não tem essa dimensão, né? A gente sabe que impacta, mas o tamanho desse impacto, a força desse impacto, a gente não tem como dimensionar. Então, novamente, a família do Nelson, sentimentos pela perda, né? A família, os amigos do Nelson, né? Os que ficam, é vida que segue, né? Agora é pensar como é que vai ser a vida sem o Nelson, como é que vai ser a rádio sem o Nelson, como é que a rádio vai trabalhar, vai se estruturar, né? Sem a voz dele, sem a presença dele. Mas, enfim, obrigado a todos. Ao Nelson, onde quer que ele esteja. Nelson, parabéns por tudo que tu fizeste, né? O teu legado aqui vai ser bem administrado, vai ser bem cuidado, tudo que tu fizeste e deixaste aqui. Então, pessoal, obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Prof. Cris. Obrigado, Ruth. Até a próxima semana com uma nova live do Projeto em Preto e Branco. Abraço a todos. Bom resto de semana, um bom final de semana e até quarta-feira. Fomos. Axé para todo mundo. Beijo. Beijo.